Olá, gente. Mais um sábado de sol e hoje eu estou com um prazer enorme aqui ter o Eric Cunha comigo. Tudo bem por aí, Eric? Fala, Marcelo, tudo jóia aí por aí? Tudo 100%. Obrigado aí por você tirar um pouco da sua tarde de sábado aí em Minas Gerais e em vez de estar curtindo Minas Gerais, está aqui conversando comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Não, imagina, o prazer é meu, obrigado aí por me receber e querer saber um pouquinho mais aí da minha história. Muito obrigado. Bacana demais. Vamos descobrir um pouco mais da sua história aqui, cara. E por falar em história, qual o teu cargo hoje? O que que você faz hoje em dia? Cara, hoje eu sou Analytics Engineer, né, aqui no Nubank, sou sênior hoje, né, e almejando aí a novos cargos aí de lead, vamos ver. Ainda sou um recém-chegado aqui, né, vai fazer só um ano, mas tamo aí, é isso, Analytics Engineer. Bacana demais, cara. E antes de a gente falar um pouco da tua trajetória, vamos voltar lá no tempo, né? Deixa eu perguntar para você, como é que computação, como é que tecnologia apareceram na sua vida? Bom, realmente é algo que vem bem da infância, assim. A gente teve ali o meu primeiro computador, né, quando a gente tinha uns 13, 14 anos de idade por ali. E, bom, aquilo, e foi o início ali da internet também, né? Então, desde a primeira vez que a gente teve aqui em casa um computador, aquilo ali já me fascinou muito, assim, foi bem uma tecnologia disruptiva, né? Porque a gente tinha videogame, televisão, né? E aquilo ali para mim pareceu que abriu um mundo novo, né? Então, e começando com jogos, né? Depois veio a era aí do MP3, música, e eu comecei muito principalmente ali na época de MP3, né? É uma coisa que eu gostava muito na época, baixar, não podia, né? Mas a gente baixava música, MP3, gravava ali em CD, então a primeira vez que eu consegui gravar um CD de música ali para eu ouvir, que é uma coisa que eu gosto muito, aquilo ali eu falei, dá para fazer bastante coisa com essa tal de internet aí, né? E foi ali meus primeiros contatos, assim, com tecnologia. Bacana demais, cara. E conta pra gente como é que foi o ensino básico, como é que foi o ensino médio, como é que foi a chegada na faculdade, que impacto você teve alguma exposição à tecnologia no ensino básico, ensino médio, ou não até a faculdade? E o que você cursou na faculdade também? Não, no ensino básico, tinha também algumas aulas de computação, mas mais brincadeiras ali para ter aquele primeiro contato com como você mexe no mouse, né? Era uma coisa bem mais novidade ali, né? Então não tinha algo muito assim. O meu contato mesmo foi a partir do momento que a gente trouxe para dentro de casa, né? E esse foi o contato que eu tive com tecnologia nesse período de ensino fundamental e médio, né? Eu estudei aqui em Minas Gerais até eu ir para a faculdade, né? Comecei em escola pública, depois fui para a escola particular e fiz cursinho também, um bom tempo. Uhum. Fiz um ano e meio de cursinho e até eu entrar na faculdade. Então foi bem isso. E os últimos 6 meses antes de eu entrar, eu estudei em casa por conta. Eu larguei o cursinho e falei, não, vou me dedicar full time. Como eu já tinha feito um bom tempo de cursinho, eu já sabia o path, né, para percorrer ali. Falei, não, vou me dedicar, me organizar, e foi assim que eu passei. Acho que foi quando eu consegui focar mais ali nos estudos. Eu sou uma pessoa muito autodidata, assim, sabe? Certo. Eu consigo aprender mais no meu tempo estudando por conta, talvez, do que sentado vendo uma aula ali. Eu gosto muito de aula para tirar dúvida, sabe? Uhum. Eu funciono melhor assim. Mas é isso. Aí depois fiquei aqui em Minas até os 19, e aí quando eu passei eu fui para São Carlos. E o que você escolheu e o que você cursou na faculdade? Eu fiz ciência da computação, Ciência da computação. ciência da computação na UFSCar. Na época, eu prestei ciência da computação, engenharia de computação, e também prestei engenharia mecânica em 2 lugares, na UFMG, e teve mais uma outra que eu não me lembro. Na UFMG eu cheguei a ficar na lista de espera, quase passei em engenharia mecânica,
por muito pouco eu não fui para esse lado. Mas aí acabei escolhendo a ciência da computação mesmo como minha trajetória. Bacana demais. E conta pra gente como é que foi a experiência na universidade. Foi, eu não sei a palavra eu usar, foi bem intenso, eu diria. Acho Certo. que é isso. Ali você aprende não só as questões disciplinares, as disciplinas, né, o conteúdo, mas te faz crescer como pessoa também, sabe? Certo. Então, e ainda mais a partir do momento que você sai de casa, muito jovem, para morar sozinho em outra cidade, isso aí te constrói, é um momento muito de construção ali, né? Então, você vai ter contato com pessoas de vários estados, isso foi muito legal, né? Então, você sai da sua bolha. Eu sou do interior de Minas, então você vai ter contato com paulistanos que vêm da capital, com pessoas de outros estados, né? Então, de outras cidades que tiveram outra vivência. Então, isso é muito interessante. Você abre um pouco, abre muito a mente, assim, sabe? Então, foi incrível. Fiz amigos que eu carrego até hoje, né? Comigo. Isso foi muito, muito gratificante. E na parte acadêmica, eu devo tudo à parte, não tudo, né, claro, mas assim, a minha base mesmo, como profissional, a maior parte dela eu devo, o alicerce ali, né, eu devo à faculdade. Eu falo para as pessoas que falam, hoje em dia as pessoas têm talvez a noção de, não precisa fazer faculdade hoje em dia para trabalhar com TI. Sim, porém, muito do meu dia a dia, da parte de resiliência, eu construí na faculdade. Foi um período que eu tive muitas dificuldades, assim, em muitas disciplinas, né? Então, ali ajuda você a ser forte, a correr atrás, entendeu? Então, Certo. eu acho que eu falo que foi muito, muito importante para mim, para minha carreira. Perfeito. Isso é muito bom, cara. E você, eventualmente, você foi para o mestrado também. Você foi direto da faculdade para o mestrado ou Não, você foi trabalhar em algum outro lugar primeiro? Como é que foi essa fase da tua vida aí? não, legal. Quando eu me formei, já prestes a me formar ali, eu fui trabalhar em São Paulo. Foi Certo, o primeiro CLT ali. Eu tinha feito estágio em São Carlos já, né? certo. Mas aí o primeiro emprego mesmo, assim, foi em São Paulo. Fui como programador Java, na época. Bacana. Comecei como programação Java para mercado financeiro, né? A empresa desenvolvia software ali para bancos, né? Então, comecei ali. E, bom, a partir daí eu fui trabalhando, fiquei um ano e surgiu o mundo do BI na minha frente, né? O mundo dos dados ali. E me pareceu, eu gostei mais. Eu não tinha tido muito contato na faculdade, e ali dentro do mercado de trabalho eu vi que tinham outros mundos, que não só a programação, né? Dentro da área Perfeito. de TI, você podia percorrer. Eu já tinha amigos que já trabalhavam com business intelligence, né? Então eu consegui uma outra oportunidade, fui para uma empresa para trabalhar com isso, como júnior, né? E foi aí que eu aprendi e vi um mundo totalmente diferente. E fiquei em São Paulo, mais um tempo trabalhando, até que em 2017, eu estava procurando algum curso para fazer, e aí eu não achava nada aqui no Brasil, na época, eu falasse, pô, vai valer a pena investir meu dinheiro. Então eu comecei a procurar fora, comecei a procurar em Portugal, Espanha, alguns outros países, e o que encaixou bem ali foi Portugal. Eu tinha um mestrado de Information Management com Certo. especialização em Business Intelligence. E tinha muita parte também de Data Science ali no meio. E era um curso muito bem visto, assim, dentro de uma universidade lá em Portugal. E um valor acessível também, porque é tudo em euro, né? Então não é Certo. fácil a gente bancar isso, né? Então, Com certeza. e foi aí que eu fui, depois, lá em 2017. Eu comecei em 2013 em São Paulo, só em 2017 que eu me mudei para Portugal para iniciar esse mestrado aí. E você foi viver em que cidade, Portugal? Você pode compartilhar qual foi a instituição que você foi estudar lá? Sim, eu fui em Lisboa, estudei na nova Universidade de Lisboa, a nova IMS, que é um braço, né, Information Management School, que é um braço ali da nova de Lisboa, e
E é um braço bem voltado para business, tecnologia, né? Certo. E foi lá. Então eu morei 1 ano e meio em Lisboa e depois eu voltei pro Brasil 1 ano antes da pandemia, se não me engano. Uhum. Foi Como é que isso. foi a experiência de viver em Lisboa, viver em Portugal e Foi chegar lá e sensacional. estudar? Foi sensacional. Foi mais um momento de disrupção, assim, né? E ali, no momento, não estava encontrando pessoas de outros estados, eu estava encontrando Uhum. pessoas de outros países, né? Então, eu estudei Certo. com pessoas de vários lugares de outros países da Europa, né? E até a Ásia, e que estavam morando lá para fazer esse curso. Foi um curso muito bacana, porque eu pude carimbar conhecimentos teóricos de business intelligence que eu tinha absorvido no mercado e não na Certo. parte, não no by the book, né? E ali Entendi. eu fui estudar e ver que muitas empresas aqui do Brasil aplicavam os conceitos teóricos muito bem, né? By the book ali, né? Então aí eu fui estudar realmente as teorias, né? De BI, de Big Data, e foi muito legal também porque aí eu comecei a ter o primeiro contato também com inteligência artificial, né? Que é o data science. Então ali eu fui estudar algoritmos, né, de modelagem, coisa que eu também não tinha visto na faculdade. Então isso foi muito bom, foi um conhecimento que hoje eu entendo como o por trás ali de uma AI, né, então é muito interessante, e também aqui a gente tem times de data science, né, que só trabalham com isso, então quando a gente tem algum projeto em comum, eu consigo hoje conversar com eles quase, não na mesma linha ali, mas eu entendo o que está acontecendo, né? Certo. E a O experiência curso, foi muito boa. perdão, continue. Não, foi uma experiência incrível, né? E depois eu voltei para o Brasil, né? Uhum. Voltei. Quando eu fui, eu trabalhava aqui no Brasil e a minha gerente na época, ela me liberou para eu trabalhar de lá e fazer o mestrado, enquanto eu trabalhava de lá. Certo. Isso foi muito legal, assim, da parte dela. E aí eu voltei para esse mesmo trabalho, né? Aqui eu estava aqui, continuei trabalhando para eles. Bom, e aí eu continuei percorrendo uma trajetória ali. Aí, em 2000, fim da pandemia, quase, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em Portugal, no Porto, na cidade do Uau, Porto, uau. na Capgemini, é Uhum. uma consultoria, né, francesa, e aí eu falei, bom, agora seria diferente, agora seria uma oportunidade profissional e não acadêmica, né? E eu Uhum. aceitei, acabei indo, e aí eu morei 3 anos, mais 3 anos em Portugal, aí na cidade do Porto, aí voltei ano passado. Antes da gente falar um pouco dessa tua experiência lá no Porto, vamos voltar no mestrado um momento aqui, falar um pouquinho Bom, do curso lá. As aulas eram em português ou eram em inglês? inglês, majoritariamente em inglês. Quase 100% dos professores eram portugueses, né? Uhum. Pessoas de muita referência, muito bacana, mas todas as aulas em inglês, provas em inglês, tudo em inglês. Projetos a gente entregava em inglês também, então era isso. E como é que o inglês apareceu na tua vida? Você já tinha estudado inglês no Brasil? Como é que foi isso? Olha, graças a Deus, eu tive a oportunidade, o privilégio dos meus pais me colocarem desde cedo em escola particular, escola de idiomas, né? Certo. Então, meus pais, meus avós bancavam ali fora da escola, porque o inglês da escola não era o Sim. melhor dos mundos ali, né? A gente sabe que escolas de idiomas focadas ali. Então, desde ensino fundamental, médio, eu fiz inglês aqui. E, nossa, é uma outra coisa que eu falo pro pessoal, tentem estudar inglês, saibam inglês, porque vira a chave, assim. Abrem-se muito mais Os portas. horizontes se abrem, né? É. Eu digo isso por experiência, por favor, pessoal, tentem, e hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, tecnologia, não só, né, que ajuda a aprender ali, né, então é bem importante. E conta pra gente como é que foi essa experiência de viver numa cidade feia como Porto. Cara, você já foi? Não. Já foi, já. Conheço Porto. Olha, o pessoal pergunta muito qual cidade que eu preferi morar, né, Lisboa ou Porto, e não tem nem como comparar. Para mim, o Porto é maravilhoso, né? É. E é uma cidade muito acolhedora, muito aconchegante,
Eu também fiz amigos que eu carrego até hoje. Em Lisboa eu não consegui fazer tantos amigos, né? Não tenho contato com o pessoal ali, mas no Porto, quando eu fui trabalhar, contratado, até o visto sair, eu comecei a trabalhar na época eu morava em São Paulo. Eu comecei a trabalhar de lá uns 3 meses antes de ir para Portugal. E no mesmo time tinham mais brasileiros. Então a gente se conheceu online por 3 meses, um projeto extremamente difícil, complicado. E quando a gente chegou lá, a gente se deu suporte como família ali, né? Porque visto, burocracia e todo mundo chegando numa cidade nova sem ninguém, uns levando família, né? Toda aquela dificuldade de imigrante, né? E a gente fez uma amizade incrível, conversa com eles todos os dias por WhatsApp, né? A gente mantém contato ainda. Então eu tive uma vida muito legal no Porto ali. Ali eu me senti mais em casa, menos forasteiro do que em Lisboa, né? Uma cidade muito maior, né? Então o Porto foi uma cidade muito bacana nesse sentido, assim, sabe? Muito gostosa de viver. O Porto é uma cidade absurdamente bonita, né? Uma diversidade cultural enorme, história fantástica, e como Portugal no geral, né? Coisas sensacionais para você ver e fazer. E você contou para mim, off, que você não terminou o mestrado, mas você tem um plano ainda de terminar o mestrado, correto? Sim. Na época, o que faltou para terminar o mestrado foi a tese, apenas. Eu cursei todas as cadeiras, fui muito bem, né? E foi muito legal. Entreguei todos os projetos, mas eu senti que na época eu poderia ter terminado daqui, então eu falei, bom, eu já queria retornar ao Brasil, o trabalho estava num momento muito intenso aqui, e lá, por causa do fuso horário, estava começando a ficar um pouco ruim. E eu já tinha planos de voltar assim que eu acabasse, falei, não, eu vou voltar para o Brasil, e aí eu termino de lá. Eu faço a tese lá. Só que quando eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, o trabalho foi engolindo, e aí você fala, não, vou trancar, depois eu termino. E ficou, e foi ficando. E assim, eu tenho também eu sou uma pessoa muito técnica, eu gosto muito da parte técnica, então tem aquela dificuldade, pô, você sentar e escrever uma tese, eu não sou muito, nunca fui a pessoa mais acadêmica do mundo. Então essa parte mais acadêmica ali do mestrado eu acabei encostando, mas eu pretendo voltar sim, até por qual que é o ponto. Não por ter o papel do mestrado, o título, isso não fez nenhuma diferença, assim, eu falo o papel na minha carreira, né, abre portas ali, mas mais por ter entrado novas cadeiras. Então, hoje em dia tem cadeira de IA, Big Data com novas tecnologias, né, então isso me atrai para voltar para o mestrado que eu comecei e não terminei, para fazer coisas novas que entraram ali, entendeu? Então, e talvez escrever uma tese mais focada em coisa nova, porque na época eu escrevi uma tese relacionada a um projeto que eu estava na empresa, que nem era o melhor projeto do mundo, eu comecei a escrever, né, eu tenho todo o esboço aqui da tese inteira, mas eu falei, eu não quero entregar isso, e aí eu falei, depois eu vejo o que eu faço, então foi muito essa decisão que eu acabei tomando, entendeu? Cara, e é bacana demais isso, e que você em breve aí retome e termine, apresente a sua tese, e conta pra gente como é que foi a experiência de escrever e publicar e apresentar essa tese, que tenho certeza vai ser bacana demais. Sim. E também incrível você parar e analisar essa sua experiência de fazer um mestrado fora do Brasil, né? Por mais que Portugal se fale português, ou seja, uma cultura tem várias similaridades com o Brasil, as suas aulas foram em inglês, né? Sim. Você já tem aí uma coisa bem diferente do teu dia a dia, você tem pessoas de todo canto do mundo, até você falou até da Ásia, estudando contigo, contribuindo para um entendimento melhor de outras culturas, né? E você aprendendo coisas com essas pessoas, as pessoas aprendendo coisas com você também, e você eventualmente trabalha no Porto 3 anos, que experiência fantástica isso, né? Que só acrescentou aí a tua experiência, né? Mas conta um pouquinho para a gente sobre esse negócio de Power BI, Big Data, e como é que é isso, cara? O que a gente usa nas empresas no dia a dia, quando você tem uma empresa como o Nubank, com um volume pequeno de dados, né, que o Nubank gera? É muito interessante, porque
quando eu entrei nesse mundo, né, até você entender, aí você começa a entender que não existe só banco de dados relacional do sistema, que tem bancos de dados que derivam daqueles bancos de dados, né? Então, dados agregados em Star Schema, Snowflake, então tem mil outras formas de você extrair um dado de um sistema para deixar ele pronto para ser pronto para o dado ser analisado, pronto para ele ser utilizado como source de um Power BI, de um Looker, de um, né, um QuickSight, um ClickSense. Então, e aí no Brasil, eu via nas empresas, então, como eu trabalho em consultoria, muitas consultorias aqui, eu passei por empresas como a Claro, né, empresa de telefonia, Unimed Seguros, e, por exemplo, você vê que uma empresa de telefonia no Brasil tem um volume de dados relacionado a 200 milhões de habitantes. Você vai para Portugal, você tem uma empresa de telefonia que tem 11 milhões de habitantes no país, né? Então, a proporção de dados aqui no Brasil, o volume é bizarramente maior, né? Então, foi interessante ter trabalhado lá em Portugal também para ver quais tecnologias ele usasse, porque no início todo mundo pensa, nossa, você vai para a Europa, nossa, você vai ver coisas assim, de outro mundo. Não, acredite, não. Você vai ver muita coisa legal, interessante, né? Verdade, mas você vê que as empresas aqui no Brasil estão muito alinhadas, cara. Você vê que as empresas aqui têm o modelo ideal para muita coisa que lá o pessoal às vezes nem aplica ainda, né? Muito pela não necessidade deles, né? Pelo volume de dados, então aqui você vê que você é obrigado a usar do bom e do melhor, da melhor técnica, da melhor ferramenta, do que você puder, porque senão você não vai conseguir, né? Muito por esse volume de dados e é isso, entendeu? Então, é muito interessante. E lá você via também as mesmas coisas que você vê aqui de ferramentas, né? Igual você falou, de Power BI, né? Eu não trabalhei tanto com a parte de visualização, eu sempre trabalhei mais na parte de ETL, né? Extração, transformação e carregamento de dados, e a modelagem ali. Eu sempre gostei mais dessa parte. Então, você vê diferentes formas das pessoas fazerem esse trabalho, né? Então, foi bem interessante. Mas eu sou muito focado mais nessa parte, né? Hoje, por exemplo, aqui, na maior parte do tempo, qual que é o meu papel? Eu falo assim, de uma forma bem simples. É conseguir fazer isso, extrair o dado de um sistema, estruturar ele e deixar ele pronto para um analista de negócios e uma gerência usar. E extrair a melhor informação, insight que ele puder. Então, o meu trabalho é ser a ponte e a transformação do dado ali para deixar pronto para ser usado, né? Para facilitar a vida na tomada de negócios pelos analistas de negócio, né? Então, é isso que eu gosto de fazer. Bacana demais, cara. E essa parte, eu estava pensando, que você está falando sobre isso, eu estava pensando, eu sou da época que computação, ciência da computação, essa indústria toda se chamava processamento de dados. É isso. Não, e assim, hoje em dia, por exemplo, quando eu comecei, era Business Intelligence, ponto. O que é Business Intelligence? O pessoal acha que você é analista. Business Intelligence na época ainda é, né? Mas assim, era só isso que existia. Então era ETL, modelagem de dados e construção de dashboard. Ponto. Era isso. E você era Business Intelligence Analyst e tal. Hoje você tem engenheiro de dados, você tem Analytics Engineer, você tem Business Analyst, e você tem várias ramificações ali na parte de dados, né? Então é muito interessante, muito por conta também do Big Data, né, que a gente tem hoje. Então, a necessidade ali de você construir, desmembrar em mais camadas e deixar pessoas mais focadas em cada parte ali, se tornou necessário, né? Então, organiza melhor, então, as coisas vão evoluindo muito, né? Igual você falou, então, era processamento de dados, ou gerente de banco de dados, ou alguma coisa assim. Hoje, você tem mil
funções ali, né? 1000, assim, né, entre aspas, 1000 funções ali que cada um se torna especialista numa parte ali da evolução do dado ali no pipeline de dados. Você pode falar um pouquinho sobre alguns dos desafios que, por exemplo, a gente vive num mundo hoje que tudo gera dado, né? Você tem dados vindo de tudo que é canto possível, tudo que é aplicação possível e imaginário. E conta um pouquinho para a gente sobre alguns dos desafios que os profissionais como você têm hoje em dia, né? Que você, como você explicou aqui para a gente, você está trabalhando em cima de suportar processo de tomada de decisão, no final das contas, né? Você tem um universo de dados e você tem que preparar esses dados de uma certa forma para disponibilizar para utilização em processos de tomada de decisão. Então, conta um pouquinho para a gente os desafios com o volume de dados e como é que você pode usar coisas como, acho que você mencionou aqui, Snowflake, Databricks e outras tecnologias também nesse processo todo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa área tão interessante. Não, bacana. Bom, dificuldade, acho que na área de TI, né, é o que não falta. Dá para a gente falar Exato. aqui os pain points ali, né, que a gente tem, mas eu acho assim, o projeto ele tem que ter a tecnologia. Eu vou ser bem agora, igual a gente conversou no off, filosófico, assim, mas Certo. eu acho que a gente tem que ter, sim, a gente tem que ter um problema primeiro. Tem que Uhum. voltar lá a gente tem que ter um problema a ser resolvido. E a partir dali, a tecnologia serve como ferramenta, né? Perfeito. Então, eu acho que você não pode inverter a ordem. Ah, eu quero usar Databricks. Para quê? Ah, não sei, mas diz que é moderno e que vamos ver o que dá para fazer. Tá, dá para fazer muita coisa legal aqui, dá para fazer muita coisa legal ali, mas assim, você tendo minimamente o que você quer analisar, por exemplo, o analista de negócio chega com, pô, a gente queria ver aqui no aplicativo quantas pessoas entraram nesse entry point aqui do aplicativo e chegaram até o final, ou chegaram até a metade da última tela, esse tipo de coisa. Então, ele trazendo o problema, a gente começa a correr atrás. Pô, onde eu vou conseguir esse dado? Qual que é a volumetria desse dado? Né? O que eu vou precisar estruturar ali? E você tem que pensar além disso Tá, mas e se uma hora ele falar, não, não só essa tela, eu quero a outra tela aqui também, o outro botão embaixo. Então você também já tem que pensar em como você vai escalar aquilo ali, caso surjam novas demandas, né? Então, Certo. esse acho que é a maior dificuldade dos projetos, né? É você pensar não só ali no que você quer resolver, mas o que você vai usar e como que você vai deixar isso escalável, né? Uhum. Bom, e aí vão surgindo as dificuldades no meio do caminho. Aqui, por exemplo, a gente tem datasets que são muito pesados, são trilhões de linhas ali por dia, é um negócio assim, é o estado da arte do volume de dados. Eu nunca tinha visto Certo. isso, assim, sabe? Mesmo Uhum. passando por empresas de telefonia, então você tem que saber, pô, então vamos fatiar isso aqui Uhum. na carga de dados. Então, hoje em dia o volume é isso, a qualidade do dado também é um outro problema. Então, nem todo sistema coloca o dado ali, a informação de uma forma bonitinha, estruturada do jeito que você quer. Então, às vezes a gente pega ali dados que vêm do sistema e eles são, por exemplo, tá? Aí eu já vou entrar uma parte mais técnica, mas eles são alocados em duas colunas. Pô, duas colunas é lindo, mas uma coluna é um tipo JSON. Então ali tem um JSON para cada linha, um bloco que você tem que desmembrar e começar a trabalhar aquilo ali, só que quantas linhas tem? Né? Aí você multiplica isso e pronto. Então, as dificuldades não dificuldades, né? Mas assim, os desafios vão surgindo no meio do caminho. Então, hoje eu vejo, pelo menos na minha área, assim, que é muito isso. Então, a qualidade do dado, você entregar o dado também no tempo certo, porque não adianta nada, beleza, trouxemos um dado aqui para o dashboard. Pô, ele levou uma semana para carregar? Não faz sentido, né? A pessoa precisa do dado, às vezes, em real time, ou não. Então, o landing time dos datasets tem que ser bom, a qualidade do dado tem que ser boa, né? Então, não pode ficar dando crash, assim, sempre. Então, tem muitos pontos ali, mas eu diria que
Acho que essa é a maior dificuldade. Porque ferramenta hoje, nossa, a gente tem milhares, linguagens voltadas para dados estão cada vez melhores, né? Frameworks cada vez melhores, né? Então, você usa Python, Scala, Spark, né? Dentro de vários tipos de ferramentas. Hoje, com a IA, nossa, eu já não consigo mais trabalhar com IA. Então, ajuda muito a você mitigar erro, né? E também diminuir o tempo de desenvolvimento de alguns projetos. Então, assim, as ferramentas eu acho que hoje em dia a gente tem. A gente tem que ser bem, pensar no todo, assim, né? Em tudo que pode vir. Conta um pouquinho para a gente sobre coisas como o GDPR e a preocupação com a privacidade da informação também, como é que você lida com isso no seu trabalho também? Bom, acho que todas as empresas que eu passei, elas já, desde quando surgiu aqui no Brasil, que foi um tempo depois dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estavam quase no estado da arte mesmo ali da proteção de dados, mas eu acho que a adaptação foi muito boa, de um modo geral, das empresas aqui no Brasil, tá? Eu perdi um tempo nisso, né, mas eu vejo na Europa também é uma preocupação muito grande, ainda mais em banco. Lá na Europa eu também trabalhei em banco, né, então essa questão de proteção dos dados é algo muito sério. E em todas que eu participei, por exemplo, tem os datasets que são onde se encontra esse tipo de informação, eles são marcados como, isso aqui é informação pessoal, você consegue chegar no Marcelo se essas informações aqui tiverem à vista de qualquer um. Então, esses dados hoje, pelo menos aqui, eles são bloqueados até para a gente. Então, a gente usa de hash ali no ID, então, se a gente precisar de algum dado desse tipo, você tem que solicitar, uma outra equipe vai analisar o porquê que você quer, você tem que falar por que você quer aquele dado, então, assim, tem todo um fluxo que você precisa passar, né, uma burocracia que você precisa passar para acessar esse dado ali do cliente então, eu vejo que as empresas hoje já se adaptaram muito nisso, inclusive usando dessas técnicas de PII, information, né, então, não é algo que o pessoal, coloca uma flag ali para a pessoa marcar, Claro. né? Então aqui é bem protegido, você mal vê os dados, você vê dados assim para análises que não utilizam da informação do cliente. Você não sabe quem é, mas você sabe quantos clientes da região tal fizeram tal coisa, mas você não sabe quem é a pessoa. Isso tanto para a gente, então não fica exposto. Isso por si só é uma área enorme, né? Que é essa área de privacidade da informação. Como você falou, as empresas têm times dedicados só para essa área, para analisar e assegurar a proteção dos dados, né? E evitar problemas que a gente vê com vazamento e outras coisas pelo mundo afora. E outro problema interessante nessa área também, cara, é a retenção, armazenamento e eliminação de dados que você não precisa mais, né? Porque com isso tudo em cloud computing e tudo mais, o custo é absurdo, né? De você reter dados e tudo mais. Então você tem que necessariamente ter uma política clara de retenção de dados e quando que você não precisa mais daqueles dados, como é que você vai eliminar aqueles dados para ajudar a controlar o teu custo também. É interessante você ter tocado nesse ponto, porque há um ano atrás, quando eu entrei aqui, a gente tem o budget ali, né, o anual, a gente pode usar da AWS, né, para construir os datasets. Aqui a gente só usa o data mesh, né, então cada BU cuida do seu próprio dado que você desenvolve e cada BU tem ali o seu budget que você pode gastar com a construção de novos datasets. E a gente está revendo isso agora, né, o budget do ano que vem e o quanto a gente gastou esse ano, o quanto a gente passou em budget de Databricks, budget de storage, de processamento no S3, no AWS. Então, você tem sempre que estar revendo, porque senão desanda. E é um custo, como você falou. Hoje em dia está cada vez mais barato, porque as empresas estão bem mais evoluindo, né? Antigamente, para você guardar o dado era muito mais caro. Mesmo assim, hoje em dia a gente também gera muito mais dados. Então, uma coisa está balanceando a outra, então tem que realmente ficar. Então, a gente está olhando muito para isso esses próximos meses, de revisitar
datasets, né, banco de dados que a gente construiu e que a gente não usa mais, ou que a gente pode, vamos deprecar um e jogar esse dado que a gente precisa dentro de outro, né? A gente olha muito, por exemplo, o custo não é só gerado pelo volume. O volume é o menor custo que a gente tem aqui, comparado ao processamento dos dados. Certo. O processamento de dados é o que mais gasta, né? Hum. Então, a gente preza muito aqui por boas práticas na hora de desenvolver. Uhum. Então, por exemplo, numa query de SQL, você sair colocando distinct em tudo, não é muito bem visto. Melhor você fazer um agrupamento. Então, técnicas que muitas vezes passa despercebido pela gente, e então por isso é muito importante um peer review ali de um colega, né, que a gente tem aqui o processo. Hoje a gente está usando muito da IA para rever o código ali que a gente constrói, o que pode ser improvement ali, né? Qual improvement, qual melhoria ele pode fazer ali para o processamento ser melhorado, né? Então, hoje em dia a gente olha muito para isso, Marcelo, custo e não só de storage, de processamento, para tudo. Sim, sim. E no final das contas afeta a margem de lucro da empresa, né? Então, necessariamente o lucro é uma função de receita menos despesa, né? Então, tudo que está afetando a despesa tem que estar olhando. No final é isso. E aí você multiplica isso por N times, no tamanho que é, aí isso fica, na soma, fica muito, muito grande. Isso é incrível, né? Novamente, voltando ao passado aqui, um certo momento, a despesa da empresa era gente, era energia, era, sei lá, prédio, estrutura física, né? E hoje, cloud computing é parte do custo, né? Você tem toda essa parte, quando você falou de compute, de processamento propriamente dito, armazenagem de dados e tudo mais, né? E você usou o termo BU, né? Para o pessoal que não conhece, BU, acredito que é Business Unit, né? Ou seria os departamentos da empresa, cada um com o seu orçamento do que pode usar ou não pode usar, e faz aquela análise do que passou, o que não passou, né? O que sobrou, que é interessante isso também da parte da administração da empresa. Mas conta um pouquinho mais desse teu retorno de Portugal para o Brasil. Você já foi de Portugal direto para o Nubank ou você passou por alguma outra empresa antes de você chegar até o Nubank? Quando eu fui receber a proposta, eu refleti muito. Eu trabalhava numa outra empresa, né, na PagBank, e eu estava evoluindo lá. Eu tinha só 6 meses de PagBank, PagSeguro, e aí, mas como surgiu a proposta, eu falei, bom, seria interessantíssimo, né, para minha carreira, para tudo, e como eu já conhecia Portugal, então eu estava bem confortável em voltar para lá. Mas eu já sabia que eu ia retornar. Eu nunca fui com a ideia de ficar, construir alguma coisa. A minha família tá aqui no Brasil, meus amigos, eu sou uma pessoa muito, muito ligada à família e os amigos, e são meu alicerce, minha vida, né? Então, eu já sabia que em algum momento eu ia voltar. Depois desses 3 anos, eu vim para o Brasil por resolver tinha umas pendências familiares aqui para resolver, e aí eu voltei, fiquei mais um tempinho lá, e aí, por um acaso, eu recebi uma proposta de entrevista, né? Então, o que eu quero dizer? Eu só ia retornar quando eu realmente soubesse que eu estava voltando para algum lugar que eu falava, aí sim, sabe? Aquela empresa, sim. Eu não ia voltar por qualquer oportunidade para o Brasil. Não tinha fundamento, não precisava, sabe? Então eu falei, não, só vou retornar quando eu tiver algo muito bacana de proposta, né, que bata o que eu estava tendo lá. Então foi muito isso. Aí eu falei, vamos iniciar o processo seletivo. E aí levou uns 2 meses, alguma coisa assim, porque são várias etapas, é o melhor processo seletivo que eu já fiz na vida. Vou confessar isso. É muito bacana, porque você desenvolve um projeto, depois você vai rever esse projeto nas entrevistas técnicas, né? Então, ele mede bastante o conhecimento, do começo ao fim, eu diria.
enfim, e aí sim, quando eu recebi a proposta, eu pedi um mês para começar e foi fazer as malas, fechar o apartamento lá e eu cheguei no Brasil uma semana antes de começar o trabalho. Eu literalmente vim muito pela proposta, não só pela proposta do Nubank, mas foi um grande peso para minha mudança. Bacana demais, cara. Bacana demais. E você já está no Nubank, aí você falou um pouco mais de um ano, não é isso? Isso, fiz agora em agosto, um ano de casa. E o que você pode contar do seu dia a dia de trabalho que não seja segredo? Um ano de trabalho, que parecem 3, né? O pessoal fala aqui que é igual ano de cachorro, né? Mas o que é muito bom, é muito interessante. Você aprende muita coisa, porque eu pelo menos aqui na área onde eu entrei, a gente tem muitos projetos que eu consegui participar, e com diversas BUs, inclusive, o que foi muito interessante. Então, eu tenho uma BU, mas eu já fiz projeto com times de Data Science, eu já fiz projeto com BUs, hoje eu trabalho na BU de PJ, mas trabalhei com o time de PF, né, de pessoa física, então, isso foi uma das coisas mais interessantes, assim, porque eu passei por projetos diferentes ao longo desse ano, né, então, acho que isso, mas assim, projetos envolvendo AI, né, a gente está com muita iniciativa aqui, a gente tá com um foco muito grande em utilizar a AI aqui nos nossos projetos, né, por N motivos, né, que todo mundo sabe, desde escalar ali o desenvolvimento de alguma coisa, como melhorar a qualidade e também garantir o melhor produto para o cliente, né? Então, acho que e óbvio, outros times garantirem a melhor experiência para o cliente, etc. Mas aqui no meu caso, na minha BU, o que eu posso falar é garantir e indicar os melhores produtos que tenham a ver com cada cliente, né? Uma hiperpersonalização ali de comunicação, né? De oferecer algo que você acha que vai ser bom para o cliente, né? Então, e que a experiência dele vai ser boa utilizando aquele outro produto, fazer cross-sell, né? Então, é muito disso ali. Acho que é o que eu posso contar, acho que eu não contei nada Segredo. muito segredo, não, assim. Isso, as empresas todas praticam isso, né? Tentam, né? Muitas conseguem, muitas não, mas aqui com o que eu trabalho é muito disso, tentar oferecer a melhor experiência e também a coisa certa, para a pessoa certa. E você mencionou mais cedo aqui na entrevista, você falou, tudo tem que começar com definindo qual o problema a ser solucionado, né? E uma empresa que lida com uma fintech como o Nubank, com a penetração de mercado que ela tem, não só no Brasil, mas na América Latina em geral, né? Você tem todo tipo de problema que precisa de solução, né? E você consegue ter exposição a problemas como o volume de dados absurdo, né? Que você precisa trabalhar em cima desses dados, como você explicou para a gente aqui, as complexidades associadas com aquilo. Sim. Você tem preocupações e problemas relacionados à segurança da informação, né? E você tem complexidades e dificuldades e necessidade de assegurar que esses dados são seguros e sendo acessados pelas pessoas corretas, né? Então tem toda uma área de segurança da informação que é importantíssima. Você tem toda a parte de mobile computing também, né? Aplicação mobile, né? Com tecnologia com Nubank tem, a gente sabe que usa Flutter, Clojure e outras tecnologias aí, você tem todo esse universo de problemas a ser solucionado por essas equipes diversas, né? Sim. Você tem coisas como o que você falou para a gente um pouco atrás aqui sobre o volume absurdo de computing power, né, de poder de processamento. Ou seja, não falta problema para você lidar e solucionar, né? O aprendizado constante de como é que você resolve os problemas e aquilo que você mencionou para a gente é interessante, que eu acredito sempre que você vai passando por coisas que vão te preparando, né? Você falou para mim, eu fui lá para o mestrado, eu comecei a lidar com pessoas de áreas diferentes, países diferentes, então é exatamente onde você está, com gente de todo canto, problemas diferentes,
e perspectivas diferentes, isso ajuda na solução dos problemas também. É. E você falou, diga. Não, isso é o bom da experiência. Quanto mais você tem, melhor é para você. Exato, Mais informação. Quanto exato. mais você toca, lá em Portugal, você conversava com pessoas e era muito interessante. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu perguntava, você trabalhou uma pessoa que, sei lá, estava na Bélgica. Pô, onde você trabalha na Bélgica? Onde você trabalha? Eu trabalho nessa empresa. Eu falei, o que vocês usam para ETL? O que vocês usam para tal coisa? Não sei. Então, essa troca é muito legal. E lá também tinham muitas pessoas, inclusive aqui, tá? Que vieram de transição de carreira. Então, tinham pessoas, eu conheci engenheiros químicos que também saíram do Brasil, que estavam estudando BI lá fora, né? E a pessoa já estava trabalhando e hoje aí ela foi para a Alemanha. Agora essa pessoa especificamente engenheiro químico foi para a Alemanha e está trabalhando com Big Data, e é um engenheiro químico que era recém-formado e fez isso, né? Então, assim, aqui acontece muito disso também, pessoas que eram que são engenheiros, trabalhavam em áreas de RH, e que agora são analistas de BI aqui, sabe? Então, é muito interessante, você tem bagagens, não só a sua, né? Dos outros também, então isso agrega demais. Isso é fantástico, né? Na minha carreira, eu conheci pessoas que vieram da área de educação física e foram trabalhar com programação, pessoas que eram médicas e foram trabalhar com programação também. É sempre interessante ver essas transformações de carreira e como as pessoas se encontram em caminhos que não necessariamente eram o que elas tinham imaginado quando começaram lá no seu estudo também, né? Falar em estudo, falar em evolução, uma coisa que está todo mundo falando aqui é AI, né? E você falou aí que vocês já estão usando AI para vários processos da empresa relacionados a basicamente aumentar a qualidade do código, do que está sendo gerado, né? E como é que você está vendo essa evolução do AI e que impacto que você acha que isso vai ter na vida de pessoas em geral, dos usuários dos produtos que você e outras empresas produzem hoje em dia? Legal. Bom, eu tô vendo realmente também como um momento bem de ruptura ali, de mudança de patamar, né? Então, as linguagens de programação surgiram para evoluir muita coisa, né? E quase a mesma coisa que a IA nesse sentido de, pô, vamos melhorar isso, vamos, né, agilizar aquilo. E agora a gente vai usar IA para melhorar e performar aquilo ali que a gente já, pelo menos aqui, tá? Estou falando muito de programação nesse sentido. Certo. A gente aplica aqui AI para no dia a dia, os analistas em um ponto, usando uma ferramenta, né? O Gemini do Google ali para fazer análise de novos produtos, por exemplo, né? Pô, gerar apresentação para novos produtos, análises de mercado, né? Isso um time. No nosso caso aqui, muito voltado ao código, né? Então a gente usa aqui eu estou usando particularmente o Cursor, né? Para os desenvolvimentos aqui. Então é algo que, por exemplo, hoje eu desenvolvo algumas coisas aqui, sei lá, em 2 dias, que 1 ano atrás, quando eu entrei, eu levaria uma semana para fazer. E talvez hoje eu faça isso com mais qualidade, mais testes, né? Porque a gente tem testes unitários que a gente criava na mão. E você pode errar, inclusive, no teste unitário ali, é um negócio que demora. Aí depois a gente começou a usar uma ferramenta interna aqui que já gerava baseado ali na IA do GPT, para criar esses testes unitários. Hoje já não precisa. O cursor já cria esse teste unitário baseado ali no que você já desenvolveu e baseado em outros testes que já foram desenvolvidos por outras pessoas. Ele varre tudo ali, vê o que é melhor. Então, assim, é algo muito que potencializa o seu trabalho. Eu não vejo, e eu tenho absoluta certeza que eu não vejo diminuindo vagas igual a galera falar, vamos substituir um funcionário por AI. Não. Eu vejo como você
pode potencializar o trabalho de um colaborador ali, né? Então, Certo. é muito isso, utilizar como um boost ali do seu dia a dia. É um acelerador, né? Aumenta a qualidade e acelera o tempo de entrega do que tem que ser entregue, né? De aprendizado também. A IA Sim. sugere muita coisa pra gente, você fala, será? E aí funciona, e você fala, olha, hoje eu aprendi uma coisa nova, né? Então, de aprendizado, sim, eu uso muito também aqui o LM Notebook do Uhum. Google, onde você anexa vários documentos ali e você pode sair fazendo perguntas. Ele se especializa naquele assunto e você pode Certo. fazendo perguntas, pedir para ele resumir o que está ali. Às vezes tem milhares de documentação, você precisa, nossa, vou ler a documentação inteira para achar a resposta que eu preciso, ficar dando Ctrl F? Não, você joga lá, pergunta, vai fazendo perguntas. Eu já precisei aqui, por exemplo, executar projetos utilizando ferramentas internas que eu não conhecia, e para eu não ter que ficar perdendo tempo de ler milhares de documentação, eu ia perguntando o que eu precisava ali, respondendo, me ajudou bastante. Então, é um bom exemplo aí também de como que você melhora o seu trabalho aí no dia a dia. Está tendo uma transformação em cima de ferramentas de busca também, né? Então, você vê serviços como Perplexity e outros serviços também que te dão uma experiência totalmente diferenciada, né? Você mencionou esse notebook LLM, né? Uma das coisas que ele faz é gerar um podcast. Não sei se você ouviu essa. Sensacional. É muito legal. É bem bacana também. Mas, cara, isso aí a gente está vendo mais uma. Eu já vi tantas transformações em quase 40 anos de profissão, e é mais uma transformação que está acontecendo, né? E eu quero ver o que as pessoas também vão criar e o que vai surgir depois disso também, que eu acredito piamente aqui que vão vir coisas mais interessantes e problemas complexos vão ser solucionados, né? Você está vendo a AI sendo usado para geração de novos materiais, geração de pesquisa em câncer, né, e outras coisas que eu acho que vão além da programação, que é bem interessante de você ver o que está acontecendo, né? A gente está falando aqui do futuro, o que vem à frente, mas vamos voltar no tempo novamente aqui. E se você pudesse voltar no tempo, olhando as tuas decisões, a tua carreira, você teria feito alguma coisa diferente? Olha, é uma pergunta que eu acho que não. Tá, depois... Bom, não porque deu certo, né? Não é por isso. É porque tá dando muito certo. Mas eu acho que eu não teria mudado. Talvez se eu fosse um jovem mais experiente, né, na época que eu entrei na faculdade, talvez ali dentro eu teria tido mais sagacidade para resolver algumas coisas, alguns outros, para ter passado por menos dificuldade do que eu passei, talvez, com a experiência que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, assim, né, de vida e etc, né. Mas não tem como eu voltar, assim, eu precisei passar por aquilo para aprender, né, ia chegar e evoluir. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mudado coisas, mas eu não saberia mudar porque eu não ia ter experiência, né? Então, fica isso aí. Mas, realmente, eu gosto muito da minha trajetória, eu tenho muito orgulho dela e eu acho que eu não teria feito nada diferente assim. Tudo que eu passei, de bom e de ruim, acho que foi necessário para eu chegar até aqui. Perfeito, cara. Mas eu tenho que te perguntar uma outra coisa, um pouco semelhante, mas diferente ao mesmo tempo aqui. Hoje você está com uma carreira bastante focada aqui nessa área de data, de business intelligence, data science, AI, tudo isso que você está lidando. O que você acha que você trabalharia hoje em dia se você não tivesse seguido esse caminho, essa carreira que você tem hoje? Ó, dentro da área de TI, eu diria que eu teria focado mais na parte de gerenciamento de projetos, tá? Certo. Acho que eu teria ido por esse lado. Eu não teria continuado na área de programação, tensa ali, só programação. Eu gosto de fazer a ponte, igual eu faço hoje, entre o negócio e a tecnologia ali. Então, eu gosto de ter o contato com o negócio. Às vezes, quando você está na programação, quando eu estava,
Pô, você sentava ali, recebia os requisitos técnicos, né, uma documentação técnica de requisitos, você nem lia às vezes a funcional, tinha que codar uns negócios lá, você nem sabia para que aquilo ali ia servir, né. Eu gosto muito de ver o resultado do meu trabalho, então eu consigo, fazendo essa ponte entre o negócio e a tecnologia, ver o resultado do trabalho, sabe? Então, por isso que eu gosto muito dessa área de dados. Eu acho que você consegue ver mais impacto no negócio, né, na vida das pessoas, mesmo, por exemplo, às vezes eu não vejo o resultado no negócio, assim, diretamente, mas eu vejo talvez o trabalho que eu faço melhorar o trabalho de muitas outras pessoas que estão numa outra camada ali, né? Colegas do meu lado que são mais na área de negócio. Então, acho que eu iria mais para uma área de gerência de projetos. Mas fora de TI, eu com certeza eu iria para o mercado financeiro. É uma coisa que eu gosto Interessante. muito. Eu ainda penso em fazer uma especialização, uma pós ou um MBA, algo relacionado ao mercado financeiro. É algo que eu acho muito interessante, gosto muito. Eu sou uma pessoa que sou muito adepto ao mundo hoje das criptos também, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que, pô, Bitcoin, esse tipo de coisa, Legal, que eu também legal. acho uma coisa muito disruptiva. Então, eu iria muito para o lado do mercado financeiro, eu acho. Bacana, cara. Bacana demais. Sempre interessante ver essa reflexão das pessoas com essas duas perguntas aqui. Legal. E, cara, falar em reflexão, eu mencionei para você, né? A gente tem um grupo lá no Telegram, tem mais de 4.000 pessoas, né? Com as mais variadas perguntas e as pessoas tentando entender, será que, sei lá, trabalho com A e eu quero entrar nessa área, será que é para mim? Será que eu faço essa transformação? Ou eu estou começando, eu sou jovem, vou entrar numa faculdade, vou fazer Enem, o que seja. As pessoas têm várias perguntas e muita dificuldade de responder essas perguntas, né? O que você recomenda para quem está olhando a área de tecnologia, ou área de computação, área de ciência de dados, área de BI? O que você recomenda que essas pessoas façam para ajudar a responder alguma dessas perguntas que elas têm? Não, legal. Eu acho que sim, cada caso é um caso, né? Uhum. Caso de um jovem que vai começar agora, acho que é um caso. Então, eu recomendaria muito tentar fazer uma faculdade. O pessoal tem, você vê esses vendedor de curso aí, sênior de 6 meses aí, né? Vambora. Não. Eu recomendaria para você tentar estruturar o máximo que você puder, ter pilares sólidos. Então, acho que uma faculdade é sempre legal de você fazer. Caso a pessoa não tenha oportunidade, tem que trabalhar, a gente entende que a gente vive num país muito complicado nesse sentido, né? É tentar buscar realmente bons cursos, boas práticas, assim, pessoas que realmente te dê uma estrutura, um aprendizado muito bom, sabe? Então, hoje em dia a gente tem muita coisa grátis que você já pode ali ver o que você quer, se você quer aquilo também, porque o pessoal não sai comprando curso antes de ver como que funciona um for. Porque Exato. ali a pessoa vê o primeiro for dela na vida ali, um loop ali, né, aí ela fala, não, isso aqui não é pra mim. Então, assim, hoje tem muita coisa grátis. Então, vai atrás de coisas grátis, aí você vê se é pra você, pô, gostei, consegui isso aqui, aí você começa a investir. Mas eu recomendaria muito uma faculdade, assim, se a pessoa conseguir. É para entrar na área, sabe? Então, esse é o meu ponto. E outra, escolher qual área você quer também, porque hoje em dia, vamos supor que a pessoa está começando ou quer transitar de carreira, também escolher qual que é o mundo que ela vai. Para a área de dados, programação que é back-end, front-end, mobile. Então a gente tem vários blocos, e então tenta focar em um só, talvez, entendeu? E também é a mesma coisa, você chama um vídeo no YouTube e vai ver um pouquinho como funciona cada área, que tecnologias cada uma usa, que linguagem de programação cada uma usa, né? Então, explora um pouco, escolhe e vai. Perfeito, excelente recomendação, cara. E, o Eric, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está trabalhando? Nossa, eu gosto de fazer bastante coisa. Bom, o dia a dia eu acho que é muito básico. Eu gosto de sair de casa, na academia, gosto de encontrar meus amigos, né? Eu falei bastante, assim, de estar com os meus amigos. Fim de semana fazer churrasco na casa de alguém, né? Então,
Gosto muito disso. E sair também para bar, para cinema, esse tipo de coisa assim. Eu sou uma pessoa bem comum. Eu gosto muito de música também. Eu perdi as contas de quantos festivais de rock eu já fui na Europa, aqui no Brasil, quantas vezes eu já vi, sei lá, o Metallica ao vivo, Legal. infinitas vezes. Então eu gosto, apesar de eu não tocar nenhum instrumento, vou aprender ainda, vou comprar uma bateria um dia, dar um jeito nessa sala aqui, por exemplo, e aprender a tocar um instrumento. Música é uma coisa que eu gosto muito, assim. Ouço música todo dia e sempre que tem oportunidade eu vou cair lá em São Paulo para algum show, algum festival, assim. Legal, cara. Bacana. E nessa vibe aqui, você tem dica de livro, de música, filme, você falou Metallica aqui, jogos, ou qualquer outra atividade que você curte, que você gostaria de compartilhar aqui com a comunidade? Eu recomendaria as pessoas a ouvirem alguma banda nova de rock, alguma coisa assim. Hoje a gente tem muita coisa, muita banda legal, então procurem aí, depois eu posso passar uma playlist pro pessoal que me procurar ali. Eu tenho umas playlists legais aí com umas novidades, assim. E eu sempre fui muito. Eu gostava mais de videogame. Hoje em dia eu tenho pouco tempo para jogar videogame. Mas o último jogo que eu joguei, fiquei fissurado, assim, foi o Last of Us. Acho que muita gente já deve ter jogado, ouviu falar. E então, acho que a minha recomendação de jogo seria essa aí pro pessoal. Acho que é isso. Sensacional, cara. E, cara, você... Acho que tem alguma pergunta que eu não fiz aqui, que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que não. Eu acho que você fez perguntas muito boas, algumas até que eu nunca tinha pensado, né? Essa da carreira, e eu respondi até bem de forma incisiva, porque é algo que está muito na minha vida, a economia, investimento, né? Então, acho que essa pergunta eu gostei de você ter feito, eu não teria pensado nela. Então, o que eu faria, porque eu tô na carreira, sei lá, 12 anos já, e a gente entra ali e vai seguindo o fluxo. Eu nunca parei para pensar, mas parando para pensar hoje, que é uma coisa que está aberto aqui do meu lado sempre, é um gráfico, é alguma coisa. Todos os dias eu vejo vídeo de análise gráfica, né, de mercado, eu estudo bastante isso. Então, percebendo agora pela sua pergunta, foi interessante ver que eu tenho esse lado aí. Então, acho que eu gostei dessa pergunta. Bacana demais. E aquilo que eu falei para você antes da gente começar a gravar, quando eu faço a pergunta do se voltar no tempo, você mudaria alguma coisa, essa mudança da carreira, eu sempre vejo o semblante da pessoa É, mudando um pouco, né? A pessoa fala assim, é interessante ver essa reflexão, né? Isso é bem legal, cara. é. Isso é bacana demais. O Eric, e antes da gente fechar aqui, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar em termos de rede social, website, blog, qualquer coisa que você queira falar ou recomendar aqui? Não, acho que não. Tem o LinkedIn, se alguém quiser me procurar lá, Eric Ferreira da Cunha, já acha fácil, tem minha foto lá também, já sabem a empresa que eu trabalhei, então pode me chamar lá pelo LinkedIn se quiser. E a gente orienta lá o que precisar, a gente bate um papo sem problema. Perfeito, cara. E muito obrigado novamente por você tirar um pouco do seu sábado à tarde aí, do seu descanso, para conversar comigo e compartilhar essa história fantástica aqui que você compartilhou. Muito obrigado, cara. Legal, foi um prazer, viu, Marcelo? Obrigado aí por me receber. Prazer é meu e fica comigo mais 2 minutos aqui que a gente conversa em off aqui, só um segundinho. Boa. Deixa eu parar de gravar aqui.